Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo Coronel Lawrence Wilkerson, ex-chefe de gabinete do secretário de Estado dos Estados Unidos, que também teve uma longa carreira nas Forças Armadas e na Casa Branca. Muito obrigado por voltar ao programa. Bom estar com você, Glenn. Espero que as coisas estejam bem, espero que estejam melhorando um pouco na Europa, mas me disseram outras pessoas. Um amigo norueguês me disse hoje de manhã, não, tá piorando. Bem, o clima está bom, pelo menos. Politicamente, todo o resto. Não, parece que as coisas estão indo muito mal, como na maioria dos lugares do mundo. Mas sim, muitos desses problemas parecem ter piorado, é claro. As coisas já estavam ruins, mas estão ficando muito piores por causa da guerra contra o Irã. E bem, as declarações mais recentes que recebemos do Trump. Primeiro, ele deu uma contagem regressiva de 48 horas para a destruição das instalações de energia do Irã. Depois estendeu para 5 dias, depois para 10 dias. Eu queria saber, o que você acha que vai acontecer no fim dessa contagem regressiva? Quero dizer, o Trump realmente pode se dar ao luxo de subir mais um degrau na escalada agora? E também, não está claro para que serve essa contagem regressiva. Ele realmente acredita que pode conseguir isso do Irã? É diplomacia pública para controlar as narrativas? Ou você vê isso como algo destinado a manter o governo unido? Estou apenas me perguntando, como você interpreta esses acontecimentos recentes vindos da Casa Branca? Se eu fosse absolutamente honesto com você, e serei, acho que é o Trump tentando ganhar tempo, sabendo que ele está se esgotando. Ele não conhece outra maneira de fazer isso, e tem um gabinete suficientemente bajulador para ir junto com ele. Não acho que ele tenha a menor ideia de como vai sair dessa. Ele está nisso, profundamente nisso. Finalmente, acho que ele chegou à conclusão de que está enredado, e profundamente, e que não tem as ferramentas para se livrar. A principal pessoa que o levou a se envolver até esse ponto é Bibi Netanyahu. E Bibi não tem absolutamente nenhuma simpatia por ele. Na verdade, o levaria consigo num piscar de olhos, se fosse para o inferno e de volta. Então ele provavelmente está finalmente percebendo, mesmo através de sua megalomania, que está se intensificando a cada dia. Acho que Jeff Pace está certo quanto a isso. Ele não consegue terminar, não apenas frases, às vezes ele nem consegue terminar palavras individuais de forma coerente. E ele está travado. Está tentando ganhar tempo agora com todos esses prazos diferentes, sabe? 5 dias, 10 dias, 13 dias, seja lá o que for. Mas ele também está, de forma muito preocupante, reunindo muita força ao redor do mundo. Não uma força militar significativa no sentido de uma invasão ao Irã, porque simplesmente não poderíamos fazer isso. E se ele tentasse, acho que provavelmente estaríamos diante de um processo de impeachment, com apoio do próprio partido dele. O que ele está fazendo é reunir todo tipo de forças de operações especiais e auxiliares lá também, como o 160º SOAR, o Regimento de Aviação de Operações Especiais, como os Rangers de Washington e os Rangers de outras partes do país. Todo tipo de operadores especiais ele vai tentar usar de alguma forma esotérica. Pense na ilha Cargill, ou em algumas das outras ilhas no Golfo que ouvi mencionarem esta manhã, ou em outros lugares, como fez na Venezuela, com esse tipo de precisão instantânea proporcionada pelos veículos de entrega e de extração e coisas do tipo. E isso é impossível. Você não vai fazer isso nesse cenário como fez na Venezuela. E certamente não vai fazer isso com todas as forças díspares sendo trazidas de diferentes pontos do globo. Aeronaves de Ramstein, aeronaves da Itália, aeronaves do Japão. Eu simplesmente não sei o que ele está pensando. Além de, vou conseguir fazer algo bem rápido como fiz na Venezuela. E vai ser tão E eu causei tantos danos, por exemplo, a Cargill e ao principal porto do Irã, que vou conseguir algum avanço nas negociações, que nem sequer estão acontecendo. Foram mentiras completas do Witkoff ontem.
Fui informado por uma autoridade muito respeitável que ele não viu um único iraniano. Ele tem lidado com paquistaneses, ou omanitas, ou outras pessoas oferecendo seus bons ofícios, graças a Deus, mas não falou com um único iraniano. E, nesse sentido, deixe-me contar o que o iraniano mais importante, na minha opinião, acabou de dizer. É o Arashi, na reunião da ONU, uma reunião de emergência especialmente convocada, porque a ONU está fingindo que quer examinar agora o bombardeio da escola no Irã, onde muitas crianças foram mortas. E Arashi disse o seguinte, e essas são declarações tipicamente Arashi, mas elas resumem muito bem a situação. 2 regimes de armas nucleares que praticam intimidação. Foi isso que ele disse em sua declaração na reunião de emergência da ONU. 2 regimes de armas nucleares que praticam intimidação atacaram meu país. Esta é a segunda vez que eles torpedeiam a diplomacia. Ele foi gentil ali. Não disse que eles, em meio a uma diplomacia conduzida com as melhores intens, o bombardearam impiedosamente. É no Massanik contra o Manjari não é through descrever. O ataque à escola foi apenas o último capítulo. Tudo isso começou com a Palestina. Tudo começou com Gaza. Agora já são 27 dias de guerra ilegal contra o meu país. Vocês, América, vocês, Israel, vocês, Nações Unidas, estabeleceram que não há respeito algum pelo direito humanitário. 600 escolas no meu país foram bombardeadas, hospitais foram bombardeados, asilos foram bombardeados, ambulâncias, tanto estacionárias quanto móveis, foram bombardeadas. Fontes de água foram bombardeadas, fontes de alimento foram bombardeadas. Todos esses são crimes de guerra. Todos resultado do mundo ignorar a Palestina. Levou tudo de volta àquilo, o crime original, por assim dizer. Então ele terminou com, mas nós resolvemos, e não tenho dúvida de que resolveram mesmo. É com eles que ele deveria estar negociando. Witkoff morre de medo de Arashi. Ele não ousaria entrar na mesma sala que ele, porque Arashi é um diplomata excepcional e Witkoff não faz a menor ideia do que está fazendo. Ele e Kushner estão apenas ganhando dinheiro com suas turnês de enviados diplomáticos. Então é aí que estamos. Chegamos a um ponto de total confusão no Império. E aquela reunião de gabinete foi a personificação, se esse for o termo certo disso. Não sei para onde isso vai a partir daqui, mas sei que não é para um bom lugar. Bem, você mencionou os ganhar tempo. Mas por que eles precisam ganhar tempo? We'll check this tal. Ele só está ganhando tempo por ganhar tempo. Sim. É isso. Ele está ganhando tempo apenas por ganhar tempo. E está movendo todas essas forças como se fosse algum tipo de mágico com poder militar, quando na verdade pessoas como o General Kinney deveriam estar dizendo a ele, isso está custando bilhões, e para nada. Além de que, senhor presidente, o que exatamente o senhor está tentando alcançar? Eu ouvi o Kinney esta manhã. Sabe, o General Kinney, aquele idiota. Tudo o que ele faz é pregar em favor das pessoas de quem está ganhando dinheiro. Ele está falando sobre como tudo vai se resumir a vamos atacá-los, e vamos atacá-los com essas forças que estão sendo reunidas agora. As duas meus, uma de Okinawa e acho a outra vindo de algum lugar no Conus, e o elemento da 806 aerotransportada, e essas pessoas que são operadores especiais. Vamos atacá-los. Onde vamos atacá-los? Bem, vamos atacá-los em várias ilhas. Tivemos ilhas oferecidas pelos Emirados Árabes Unidos. Ah, você quer dizer aquela ilha lá que vocês têm disputado com o Irã? Ah, o quê? Uns 50 anos? A pequena Esparta? O que vocês vão fazer a partir dessa ilha? It's a larek bus to straight you great worship that stelha, sakalari pragur. Desculpe, General Keane. I'm sorry, General Keane. You have made the absolute error. Você cometeu o erro absoluto de achar que se eu estivesse em um exercício com um major ou tenente-coronel participando, e ele se virasse para mim e dissesse o que você acabou de dizer,
que estamos cumprindo todos os nossos objetivos, eu o teria expulsado do exercício. Ouça, rapaz, você não está aqui para cumprir seus objetivos. Você está aqui para cumprir sua missão. O cumprimento dos seus objetivos deve levar ao cumprimento da missão. Qual é a sua missão? E você não teria sido capaz de me dizer. Você teria sido categoricamente incapaz de me dizer qual era a sua missão. É aí que estamos. É aí que estamos. Em termos militares, esta é a pior atuação que já vi de uma célula de liderança dos Estados Unidos. É terrível. É absolutamente terrível. E eu culpo todos eles, de Keane a Hicks até o presidente. From Kane to Hegseth to the president. How do you make sense, though, of this new leadership? Because Como você entende essa nova liderança? Muita gente estava preocupada com isso, porque o que está acontecendo agora era totalmente previsível. Pela primeira vez, os iranianos foram bastante abertos sobre o que pretendiam fazer. Apesar da alegação de Trump de que ninguém poderia ter previsto que eles atacariam todas essas bases e fechariam o Estreito de Hormuz. Sim, bem, razoavelmente, acho que a rapidez com que eles fecharam o Estreito de Hormuz surpreendeu muita gente. Mas a direção geral, eu acho, deveria ter sido previsível. Mas o que acontece com o governo? Parece que não é só o comportamento dele e a linguagem vulgar. Também vemos esses outros elementos, como todas essas reuniões de oração estranhas. E sabe, eu sou cristão. Não me incomodo com a oração. Ela deve ter um papel na cultura, talvez. Mas na política e na retórica de guerra, ela não pertence ali. No mínimo, é algo bastante absurdo. É. It's quite absurd. É uma completa deturpação de Jesus Cristo. Não há dúvida disso. É uma adoção do Antigo Testamento que Jesus Cristo repudiou. Todo o tempo que ele passou nesta terra, seus cerca de 33 anos de vida, foi dedicado a repudiar o Antigo Testamento. Ele disse isso repetidas e repetidas vezes. E agora temos essas pessoas, de Franklin Graham a Pete Hegseth, incluindo Ted Cruz e vários outros, como Mike Johnson, presidente da Câmara, que querem ressuscitar esse Deus do Antigo Testamento e usá-lo como uma arma para atacar seus inimigos. E seus inimigos vão desde os democratas até os iranianos. Eles gostam do que Trump está fazendo. Não consigo acreditar que a liderança de ambos os partidos vá continuar nesse caminho rumo à destruição, porque o custo disso, não apenas em dólares, para um país que já tem uma dívida agregada de 40 trilhões de dólares, mas o custo para o mundo. Hoje de manhã estávamos analisando o transporte marítimo, o comércio em geral e os principais produtos envolvidos nesse comércio. Um deles era o hélio, por exemplo. Não é possível fabricar chips de computador, pelo menos os mais sofisticados, sem hélio. Pois bem, uma grande parte do hélio, algo que nem sabíamos quando estávamos estudando commodities e afins, passa pelo Estreito de Hormuz. É como a ureia. Eu não sabia que tanta ureia passava pelo Estreito de Hormuz. Estamos perturbando a economia mundial de maneiras tão significativas e profundas neste momento que ela pode não se recuperar por anos. Já estamos em recessão. Se você olhar apenas 2 trimestres consecutivos, já estamos em recessão. Há uma grande chance de entrarmos em depressão. E tudo isso porque, bem, não totalmente por isso, já que muito disso foi previsto pela nossa política fiscal perdulária, mas isso acelerou, aprofundou e tornou tudo quase instantâneo. Não acho que Scott Bessent ou Donald Trump façam ideia do que estão fazendo, nem as pessoas com quem conversamos esta manhã. Não acho que eles saibam o que estão fazendo com a economia global. Se soubessem, todos deveriam ser levados e fuzilados amanhã ao amanhecer, porque isso não é apenas sobre o império. São muitas pessoas, 7, 8 bilhões de pessoas, que serão seriamente e significativamente afetadas pelo que estamos fazendo, se não pararmos muito em breve. E eu nem sei se vai parar, mesmo que a gente pare, porque já começamos. Eu ia dizer, mesmo que a gente pare, mesmo que a guerra acabasse amanhã ou hoje, muitos dos problemas já estão, sabe, estabelecidos. 500 navios estão agora ao largo do estreito, sem ter para onde ir.
todos com suas tripulações a bordo. É verdade que as tripulações têm apenas de 10 a 12 pessoas, mas quero dizer, é só isso que é necessário para operar esses grandes navios hoje em dia. Mas eles estão parados ao largo do estreito, sem destino. 3.000 marinheiros, quase 4.000 navios. Almost 4,000 ships. Bem, essa é a vulnerabilidade, no entanto. Depois de décadas de globalização e interdependência, todos se tornando dependentes de toda a engrenagem funcionando perfeitamente, e então, de repente, alguém ataca o Irã. Quero dizer, isso é sim, realmente desastroso. Actually, when I was at the Naval War College, Na verdade, quando eu estava na Naval War College, escrevi um artigo sobre isso e estudei, entre outras coisas, todos os estreitos do mundo que eram considerados críticos. Usei como referência para determinar a criticidade o processo que estava em andamento na época para a elaboração da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Analisei como esses estreitos poderiam ser classificados sob o regime dessa convenção. Você sabe, os estreitos são ou internacionais ou divididos, parte em um mar territorial, parte em outro, e então o centro por onde os navios realmente passam é internacionalizado. Não estou fazendo uma representação exata disso, mas eles fizeram um bom trabalho ao mostrar onde estavam todos os pontos de estrangulamento críticos, mares estratégicos, mares interiores, por exemplo, como o mar de Okhotsk, que era de grande interesse para nós durante a Guerra do Pacífico com a União Soviética na época. E saí dessa experiência percebendo que havia cerca de 6 ou 7 no mundo que, se você conseguisse controlá-los, e controles os significar artalhos mover motor, map submerso todo o espaço podendo deprimer-te ao mundo de vírus. E isso está se tornando how-do. Está se tornando realidade. De uma forma extremamente desanimada e repugnante, está se tornando realidade. E o Estreito de Hormuz não era realmente o mais grave entre os 5 principais identificados, mas era um deles. O Bab el-Mandeb era muito mais sério, e depois o Mar Vermelho. Estamos fazendo isso conosco mesmos. E como você apontou, é em parte porque nos deixamos tornar tão globalizados. Mas era algo bom. Funcionava muito bem, enquanto tudo operava normalmente. Quando você joga algo assim, no meio, e foi isso que fiz nos meus cenários, joguei elementos assim, vi um mundo muito, muito desorganizado quando o fiz. E sabe, não éramos tão globalizados naquela época, isso foi há 25 anos. Não éramos tão globalizados então quanto somos agora. Bem, parece que Trump é um tipo de cavalo de um truque só. A abordagem dele diante da maioria dos adversários é fazer uma grande ameaça, demonstrar força esmagadora e depois entrar como negociador para conseguir um acordo de tudo ou nada. O problema, porém, é que se o Irã detém todas as cartas em termos de subir a escada da escalada, e o tipo de acordo que Trump quer não é realmente possível para o Irã, porque eles veem isso como uma ameaça existencial, eles não vão ceder em nada. Eles nem querem voltar ao status quo, porque isso já estava se tornando insuportável. E mesmo que houvesse um acordo que parecesse razoável, já não existe mais confiança. É muito provável que fossem atingidos por mísseis enquanto estivessem lá assinando o acordo. Então Israel nunca vai deixar isso para lá, de qualquer forma. Até o último israelense, eles vão continuar, vão manter isso. E, aliás, acho que estamos chegando perto do ponto em que talvez realmente estejamos pensando no último israelense. Está ficando realmente crítico para Israel. o que realmente sabemos sobre a situação em Israel? Não temos recebido muitas imagens de lá no momento. Na verdade, nenhuma, eu acho. O simples fato de que, em hebraico, Netanyahu anunciou ontem à noite, em um momento de histeria máxima ou pura imbecilidade,
Que iria convocar mais 400 mil pessoas já diz muito. A batalha no Líbano não está indo bem para eles. O Hezbollah demonstrou uma capacidade notável de deter colunas de tanques, destruir o tanque da frente, o tanque de trás e depois começar a eliminar os que estão no meio. Há tripulantes israelenses abandonando seus veículos e subindo as colinas ao lado das colunas, tentando escapar do fogo. Eles já destruíram 7 ou 8 Merkavas em uma única coluna. Em outras palavras, não estão se saindo nada bem. Agora, eu entendo por que ele disse que iria convocar mais 400 mil. Mas então surgiu imediatamente a pergunta na minha cabeça. Você acabou de convocar 300 mil, dos quais 30% não apareceram. Onde você vai encontrar esses outros 400 mil? E mais importante ainda, onde vai encontrar aqueles que realmente vão aparecer? São pessoas com mais de 65 anos? São menores de 18? Quem são essas pessoas que você está convocando? Você não tem uma nação tão grande assim. E você provavelmente já viu as cenas. Um general das FDI arrancando os cabelos e chorando diante das câmeras, alguns prefeitos fazendo o mesmo tipo de coisa. Está se tornando extremamente perigoso estar em Israel, em qualquer função que não seja dentro de um abrigo antiaéreo. Nada está subindo, praticamente tudo está caindo. Não há mais defesa aérea em Israel e o Irã não ficou sem mísseis. Na verdade, agora ele pode usar drones baratos para causar grandes danos em Israel, porque eles não têm mais nada nem para derrubar esses drones baratos. Some-se a isso o Líbano e as tarefas reais que estão enfrentando lá, e depois o que ainda está acontecendo em Gaza. E então você tem Naftali Bennett fazendo essas declarações absurdas. O motivo de Bennett estar fazendo essas declarações é porque ele acha que Netanyahu não terminou contra o Hamas em Gaza. E ele certo. Ele não conseguiu. Esse exército tão exaltado, imensamente bem-sucedido e cheio de orgulho, as forças de defesa de Israel, em sua parte terrestre, ainda não derrotou o Hamas em Gaza. E Bennett está irritado com Netanyahu por ter perdido o foco, por ter deixado a ONU e Trump criarem essa, digamos, Trump City, ou seja lá o que for. Então Israel está em turbulência neste momento. Eu odeio dizer isso, e venho prevendo há muito tempo, mas não sinto nenhuma alegria em ver isso se concretizar. Israel vai desaparecer. Como um Estado judeu no Levante, Israel vai desaparecer. E Netanyahu será o responsável por essa desaparição. Bem, eu vi no Times of Israel que foi noticiado que o chefe do Estado-Maior das FDI, o tenente-general Samir, alertou que as FDI, novamente, isso vindo do chefe do Estado-Maior, poderiam entrar em colapso por causa de uma escassez de pessoal. Isso é um alerta e tanto. Ele disse algo como, se é para levantar uma bandeira vermelha, eu levantaria todas as 10. Parece que esse é o momento não de insistir, mas de encontrar uma saída. Você diz que não há saída. That smile from Thering Stew. Ethan. A saída exige que Netanyahu encare as consequências, eu acho. E isso é um grande obstáculo para ele encontrar uma, porque se ele realmente encarar as consequências, provavelmente vai acabar na prisão. Mas eu simplesmente tenho dificuldade com isso. Além disso, se você observar a exigência do Irã em relação aos Estados Unidos, é que ele deixe a região. Se não o fizer voluntariamente, o Irã basicamente pressionará os estados do Golfo a fazê-lo, condicionando o acesso ao Estreito de Hormuz e bombardeando todas as bases americanas. Mas não parece que nem os Estados Unidos, nem Israel, dois países que vincularam sua segurança à primazia global e regional, que são fortemente militarizados e que têm os líderes que têm agora, estejam dispostos a dizer, bem, calculamos mal, vamos dar aos iranianos o que eles querem e recuar dessa guerra pela qual muitas pessoas vêm pressionando há décadas. Então você acha que há uma possibilidade, em vez de Israel deixar de existir, de que eles recorram às suas armas nucleares?
reach for their nuclear weapons? In that regard, I have some very disquieting news from Ted Nesse Postol, sentido, the tenho algumas American notícias muito MIT, preocupantes de who's been Ted advising a Postol, o lot of professor emérito do nuclear MIT, issues. que tem nos aconselhado Calling at William bastante and Mary sobre while I was questões down there nucleares. tonight, and we talked Ele about me it. ligou em William and Mary And enquanto I eu estava think lá he na noite de convinced me, terça-feira e conversamos longamente. I say, I Acho think que ele me what he's saying convenceu, is ou melhor, acho que o que ele está dizendo é que há pelo menos 75%, talvez 80% de probabilidade. that the Não Iranians sei qual have porcentagem ele colocaria, de que os iranianos já têm urânio enriquecido o suficiente e uma instalação profundamente subterrânea, de modo que poderiam construir uma bomba, colocar a ogiva em um míssil Karamshah ou de tipo semelhante, Mach 3 ou Mach 4, e lançá-la, talvez até mais de uma. E enquanto Ted falava comigo, lembrei de Kang Seok-ju, Lee Gun e Jim Kelly, nosso secretário assistente para o Pacífico, indo a Pyongyang e levando um pacote econômico bastante robusto. going to Pyongyang and taking an economic package that was fairly robust. It had taken a lot to get it through George Bush, even more to get it through Dick Foi Cheney. preciso muito esforço para convencer George Bush, e ainda mais para convencer Dick Cheney. Como compensação por eles abrirem mão da busca por uma arma nuclear em Yongbyon ou Kang Sok-ju, não me lembro qual dos dois, Jim olhou para eles, em coreano, traduziu imediatamente o que disseram: "Nós já temos a bomba." E isso encerrou a missão diplomática. Acabou. Jim voltou para casa. Acho que estamos vendo esse tipo de talento, capacidade e intenção, por assim dizer, profundamente escondidos no subsolo do Irã. E se eles realmente decidiram fazer o que Ted Postol acredita que decidiram, e certamente têm a capacidade, o material e a expertise, então estamos diante de um novo jogo. Muito em breve, estaremos em um jogo totalmente novo, porque o Irã não terá uma ou duas, mas 3 ou 4, talvez 5. Como os coreanos disseram, eles tinham de 6 a 12 armas nucleares. Para onde vamos a partir daí, se for esse o caso? E como era isso estar isso? If that is the case, and how does Iran demonstrate that? That's a huge question in my mind now after talking with Ted. Essa é uma grande questão na minha mente agora, depois de conversar com Ted. Isso também nos leva de volta a Netanyahu, porque ainda acho que Netanyahu é a pessoa mais propensa a usar não uma, mas várias armas nucleares, quando estiver realmente encurralado e estiver plenamente ciente desse aperto, o que pode ser provocado por essas eleições meio nebulosas que estão por vir. Ele vai fazer isso? Vai soltar o gênio da garrafa e usar armas nucleares? Volto à nossa declaração principal. Primeiro ponto. Estou sendo atacado. Estamos sendo atacados. O Irã está sendo atacado. Somos um estado não nuclear e estamos sendo atacados por 2 estados com armas nucleares. Um assumido e outro não assumido. Talvez muito em breve sejam 3. Maybe it's going to be 3 here very shortly. And then you have to go over to Riyadh and ask yourself a E então você question precisa ir até Riad e se perguntar qual é o acordo que Mohammed bin Salman tem com o Paquistão, e o Paquistão vai cumpri-lo. So we're entering an Estamos entrando em uma dimensão totalmente nova, e é por isso que Ted me ligou para falar sobre esse conflito. Uma dimensão que, além do que está acontecendo na economia global, que não vai desaparecer e pode de fato gerar nos próximos 6 meses uma depressão global, nos coloca diante da possibilidade de um confronto nuclear e um confronto sério. Também temos Putin, que conversou com Xi, e ambos concordaram, pelo menos segundo boas informações de inteligência, eu acho, que farão o que puderem para ajudar a manter os estreitos abertos. E eu presumo que isso signifique sob as condições do Irã, ou seja, qualquer Estado que apoie Israel ou nos apoie nesta guerra não poderá transitar, e todos os outros poderão. Como eles vão fazer cumprir isso na água, por assim dizer, eu não sei. Mas estamos levando isso a um ponto crítico de uma forma que não parece boa, quando você dá um passo atrás e pergunta: quais são os possíveis desfechos dessa situação? Há tantos ruins. E então você olha para quem está liderando o império, o babuíno, o idiota que lidera o império dos Estados, e os orangotangos reunidos ao redor dele. Não posso ser mais gráfico e ainda ser preciso. Você realmente tem preocupações profundas e sérias. Just seems like this is going wrong
Parece que isso está dando errado em muitos níveis. No campo de batalha, está obviamente indo terrivelmente mal, o que, é claro, poderia escalar para um confronto nuclear. Como você disse, o Irã já poderia ter um poder de dissuasão nuclear caso Israel siga por esse caminho. Temos a economia global entrando em colapso. Vemos o governo Trump, que parecia ter seu momento de glória após o ataque à Venezuela, agora começando a se desintegrar. Parece que há muitas dimensões nisso, e todas elas são basicamente terríveis. Você vê algum outro efeito colateral mais amplo dessa guerra? Quero dizer, por exemplo, o simples fato de não ter acesso ao gás afeta centros econômicos importantes, como Taiwan, com sua indústria de semicondutores. Como você vê isso possivelmente se espalhando ou tendo, digamos, ramificações mais amplas? Fizemos alguns cálculos simples lá no campus e tentamos analisar quantos países, especialmente aqueles que estão na lista de alvos de alguém, como Taiwan, tinham quantos dias de suprimentos antes de começarem a desmoronar, principalmente do ponto de vista industrial ou tecnológico. Taiwan veio à mente novamente, mas também estávamos observando outros países, aqueles envolvidos em conflitos ou à beira deles, como Paquistão e Afeganistão. E chegamos à conclusão de que há tantos pontos de tensão no globo, neste momento, iluminados ainda mais, por assim dizer, por essa crise no sudoeste asiático, que seria possível defender com bastante convicção a ideia de algo que se pareceria muito com uma guerra global, muito em breve acompanhada, como dissemos, de uma depressão global. Accompanied by, as we said, global depression, and countries actually E países que realmente estão se envolvendo nisso, tentando resolver seus problemas relacionados à depressão. Sem querer ser excessivamente detalhado, mas basta olhar para o que vai acontecer neste país, eu acho. Quando surgem crises como as que estão ocorrendo agora no sul da Califórnia, onde um galão de gasolina custa muito mais do que aqui no leste, e em outros estados onde o preço não é baixo, mas também não chega a 8 ou 9 dólares por galão. Alguém me disse ontem que na Flórida o preço subiu para 3,59 ou algo assim. Então isso é incomum. Deixe que isso se espalhe pelo país e que os outros impactos que vamos sentir, sem dúvida vamos sentir, se realmente isso se transformar não apenas em uma recessão, o que já é, not just a recession, which it already is. As was pointed out this morning, it already is a recession. Como foi apontado esta manhã, já estamos em uma recessão pela própria definição de recessão. Tivemos 2 trimestres consecutivos, é uma recessão. Agora precisa cair um pouco mais para se tornar uma depressão. E quando se torna uma depressão, estamos em uma situação que historicamente é muito difícil de sair. Se estamos complicando ainda mais, tornando mais difícil sair dela, ao colocar quase 4.000 navios parados no Estreito de Hormuz sem ter para onde ir, e outras coisas do tipo, porque o que estamos fazendo é criar um gargalo em todo o mundo, então estamos apenas ampliando e aprofundando o problema. É quase como se, Glenn, houvesse algumas pessoas que quisessem um conflito global. Quer dizer, eu detesto dizer algo assim, mas parece quase que alguns dos financistas, sabe, os Rothschilds, os JP Morgans, os Médicis, esse tipo de gente no mundo de hoje, estão fomentando um conflito global e não vão ficar satisfeitos até conseguirem isso. Acho que eles vão enfrentar recriminações muito, muito pesadas e profundas se o fizerem, porque isso não vai ser divertido para ninguém. Você não vai conseguir entrar e sair do mercado e fazer fortunas com isso. Porque estamos falando estamos falando do nível mais profundo e preocupante possível. Estamos falando de uma troca nuclear e depois de uma grande troca nuclear. E como o próprio Ronald Reagan acabou percebendo na parte final de seu segundo mandato, não queremos fazer isso, porque é o fim da raça humana. Exato. Estamos trilhando um caminho muito perigoso neste momento. E o que mais me preocupa é que estamos trilhando esse caminho no meu país, no Império. Estamos trilhando esse caminho com tolos.
tolos absolutos. E não me refiro apenas a um ou dois, quero dizer uma verdadeira horda deles. De Hegseth com seu cristianismo, e Trump com sua trapaça, a Gabbard e sua falta de coragem, a Bessent e seu total desprezo por crianças morrendo. Você escolhe. O secretário de Energia que ontem se fez de completo idiota. Por quê? Sabe, eu perguntei aos meus alunos, por que vocês acham que tornamos o secretário de Energia o mais novo membro estatutário do Conselho de Segurança Nacional? Por que demorou tanto e por que fizemos isso? Bem, a resposta é porque ele supervisiona as armas nucleares. Bingo. Isso é segurança nacional no mais alto nível. E ainda assim, que tolo temos como secretário de Energia. Eu estava lembrando daquele, não consigo lembrar o nome agora, mas ele era um físico nuclear e ajudou muito Obama com o jato CPOA. Uma das razões pelas quais ele pôde oferecer uma expertise tão extraordinária nessas negociações foi porque ele era um físico nuclear. Sim, ele era secretário de Energia, mas era um físico nuclear, provavelmente o único que já tivemos realmente qualificado para esse cargo. E agora veja quem temos, um babuíno em um dos departamentos mais perigosos de todos. Um babuíno. Então estamos com problemas, Glenn. Estamos em sérios apuros. Bem, se Ted Postal estiver certo, os iranianos têm. Se ainda não cruzaram a linha, então podem cruzá-la. E de fato, se enfrentarem uma ameaça existencial e acharem que os Estados Unidos e Israel, em um ato de desespero, poderiam recorrer a armas nucleares, eles têm o material e o conhecimento técnico. Não parece improvável que desenvolvam um dissuasor nuclear. Eu só estava me perguntando como você vê os Estados Unidos e Israel reagindo a isso, porque não é como se fosse... Bem, você sabe, quando se vê a Rússia ou a China com um dissuasor nuclear, a primeira reação é, certo, precisamos ser um pouco mais contidos. Mas parece que a retórica em torno do Irã é de que eles compraram essa ideia de que todos são mulás irracionais e loucos que só querem destruir Israel ou o Ocidente. E como Pete Hegseth poderia pensar, isso seria, portanto, uma guerra por Deus, o bem contra o mal, toda essa bobagem. Como os Estados Unidos e Israel reagiriam a um dissuasor nuclear iraniano? Porque provavelmente não o veriam como um dissuasor. Veriam como um dispositivo do juízo final, ou algo assim. Bem, vamos analisar outro aspecto antes de eu chegar a esse ponto para você. Hoje de manhã, e eu não estava totalmente ciente disso, eu sabia que havia uma lista de alvos, por assim dizer, mas não sabia o quão extensa e específica ela era. Vi parte dela hoje de manhã. O Irã tem uma lista de alvos para a região. Leia-se Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein. Eles já praticamente destruíram. Eles têm uma lista de alvos, todos os principais e verdadeiramente decisivos pontos da região para todos esses países. Um passo intermediário para eles. Vamos apenas supor por um momento que realmente coloquemos tropas em solo em algum lugar, tropas limitadas, porque não temos o suficiente, mas muitas delas lá. Os rumores no momento são de que o número é cerca de 4.500. O 83º grupo que está chegando e todas essas outras tropas são basicamente forças de operações especiais como as que usamos contra a Venezuela. Então você tem os Rangers, tem o Regimento de Aviação de Operações Especiais, SOR, de Fort Campbell. Você tem todas essas pessoas reunindo tropas em lugares como Ramstein e outros, de onde podem descer sobre o Irã. Digamos que façam isso. Pousam em uma ou duas daquelas ilhas no Golfo, possivelmente incluindo Karg, e causam um pouco de dano aqui, um pouco de dano ali, e assim por diante. Então o Irã pensa, bem, agora é hora da etapa intermediária e ataca todos esses alvos. Isso vai colocar todos os estados do Golfo de joelhos, porque esses alvos são os mais críticos. Eles incluem coisas como a instalação de produção da Arábia Saudita, que produz cerca de 12 milhões de barris de petróleo por dia. Parte disso passa pelo oleoduto perto de Jeddah e sai pelo Mar Vermelho. Nessa altura,
Os Houthis provavelmente estarão interceptando isso novamente também. Outra parte passa pelo Estreito de Hormuz, a maior parte, aliás. Então estamos falando em colocar todos os estados da região de joelhos antes que façam qualquer outra coisa. O que faremos então? Boa pergunta, Larry. O que faremos então? Good question, Larry. What will we do then? Because we've already lost our allies. Porque nós já perdemos nossos aliados, eu acho, para todos os efeitos práticos, mas nós os teremos perdido completamente. E não apenas no sentido de que eles não querem mais nossa proteção, mas porque terão se tornado casos perdidos. É preciso perguntar o que o próprio povo deles fará nesse ponto, quando os partidos no poder estiverem praticamente se autodestruindo. Então esse é o passo intermediário. Depois chegamos à resposta da sua pergunta sobre armas nucleares. Eu acho que Donald Trump sequer consideraria que o Irã é um alvo sobre o qual ele não deveria usar uma arma nuclear. Nem por um minuto. Eu acho que Bibi Netanyahu se sentiria assim? Nem por um minuto. Então o que temos então? Temos um império e seu estado vassalo no Mediterrâneo, Israel, usando armas nucleares contra um estado aparentemente não nuclear para destruí-lo. Bem, a única maneira de você fazer isso é usando muitas armas nucleares. E eu realmente quero dizer muitas. Quero dizer um submarino de mísseis balísticos dos Estados Unidos no Mar da Arábia descarregando seus Tridents. O que você acha que vai acontecer quando isso acontecer? Eu hesito até em considerar isso, porque há outras pessoas do outro lado que têm o mesmo arsenal. Na verdade, há dois países do outro lado que têm o mesmo arsenal. A Rússia, ainda maior que o nosso, a China, um pouco menor que o nosso, mas crescendo e certamente capaz de causar estragos. Então estamos falando das três principais potências nucleares do mundo se enfrentando, com a hipótese de que os Estados Unidos acabaram de usar armas nucleares em massa contra o Irã. Eu não quero chegar a esse ponto. Eu não quero chegar a esse ponto. Eu preferiria talvez o túmulo antes de chegar a esse ponto. É bom. Você pensaria que os Estados não seguiriam por esse caminho, dado o risco de envolver outras potências nucleares. E Trump disse, para seu crédito, que não vai. Ele disse que não vai, mas quantas vezes já disse que não faria e depois acabou fazendo? Eu ia dizer que isso faria sentido, considerando o quão previsivelmente desastroso teria sido. Mas atacar o Irã desde o início já era previsivelmente um desastre, então isso não me enche de otimismo. Deixe-me te fazer só mais uma pergunta, porém. O que você acha? Quais são as possíveis saídas disso então? Porque, como você disse, os iranianos podem subir na escada da escalada. Eles podem responder na mesma moeda. Eles podem eliminar todos aqueles estados do Golfo se quiserem. Os Estados Unidos realmente não podem fazer muito em termos de penetrar na fortaleza iraniana, a não ser usando armas nucleares. Então, a menos que estejamos subindo essa escada de escalada, com todas as suas consequências, definitivamente não queremos correr esse risco. Qual é a possível saída aqui? Sabe, porque no caso do Iêmen, Trump pôde declarar vitória e ir embora. Mas ele não pode fazer isso aqui, porque não é uma possibilidade. Então, o que estamos vendo? Qual é o possível caminho diplomático para sair disso, levando em conta que as duas últimas negociações foram usadas para lançar ataques surpresa? Acho que você acabou de dizer isso. Não acho que seja muito provável, mas você realmente disse, e disse quando disse. E justamente por não ser muito provável, você entende o dilema em que estamos. O que você disse foi declarar vitória e sair. E isso significa deixar Israel entregue ao próprio destino. E será um fim. Essa é a melhor coisa a fazer. Declarar vitória e sair. Deixar o Irã por conta própria sem uma única sanção dos Estados Unidos, porque nós a suspenderíamos. Faríamos os europeus suspenderem as deles também, e diríamos ao Irã, reconstrua seu Estado. Eu até ofereceria algumas reparações se estivesse lá. Eu nunca teria criado essa situação em primeiro lugar, mas se de repente fosse colocado nela, eu ofereceria algumas reparações.
E eu diria àquele pequeno Estado colaboracionista de Israel: façam o que puderem, mas parem de matar. E eu também me posicionaria em relação à situação em Gaza. Isso não vai acontecer. É um devaneio. Não vai acontecer. Mas declarar vitória e sair, talvez. Esse tipo de coisa provavelmente agradaria ao Trump, porque ele acha que pode distorcer qualquer coisa para o seu público, e ele só se importa com o seu público. Ele consegue transformar qualquer coisa em algo que eles acreditem. E provavelmente ele está certo. Com um núcleo significativo do seu grupo MAGA ainda fiel, ele poderia transformar isso em uma vitória se se esforçasse o bastante. Aí viriam as eleições de meio de mandato. Ele vai perder e vai ser impeachmentado. Então vamos ter as eleições de meio de mandato? Essa é a próxima grande questão para nós. Mesmo que consigamos superar isso por algum milagre, como acabei de descrever, ele ainda precisa vencer as eleições de meio de mandato. E todas as pesquisas mostram que vai perder, o partido dele vai perder de forma desastrosa, e ele sabe que o impeachment está logo ali na esquina depois disso. Porque acho que até o próprio partido dele vai aderir a isso nesse ponto. Eu me lembro do Dick Nixon, e me lembro de como os republicanos sofreram para decidir se juntariam ao processo de impeachment. E então, no fim, eles foram até a Casa Branca e mostraram a ele os documentos do impeachment. E Dick disse a si mesmo: acho que vou renunciar, em vez de ser o primeiro presidente a ser removido com sucesso do cargo por impeachment, porque eles eram tão contundentes, os artigos eram tão contundentes. É isso que precisa acontecer com Trump. Bem, tenho a sensação de que ele não vai desistir sem lutar. É. Provavelmente em uma camisa de força. É assim que ele vai deixar a Casa Branca. Numa camisa de força. Quero dizer, estou rindo, mas também estou chorando. Provavelmente é assim que ele deveria deixar a Casa Branca. É meio trágico como acabamos chegando aqui. Eu pensei que é bom. Quando conversei recentemente com Glenn Deasing, eu estava destacando que havia motivo para tanto otimismo no início, porque no primeiro mandato ele não começou nenhuma nova guerra. Ele foi praticamente o primeiro presidente a fazer isso. Tudo se baseava na ideia de que os Estados Unidos precisavam se ajustar a essa nova distribuição internacional de poder. Que era necessário encerrar as guerras eternas no Oriente Médio, se retirar e pôr fim à guerra na Ucrânia. Não que os objetivos fossem altruístas, mas simplesmente porque precisávamos focar na China e no hemisfério ocidental. E então aqui estamos, um ano depois, ainda na Ucrânia, e agora iniciando a pior guerra no Oriente Médio. Eu leio o John, assisto a ele com bastante frequência e o conheço um pouco. Nós fundamos juntos o Quincy, o Instituto Quincy. Ele acha que no fim das contas é tudo culpa de Israel. Quero dizer, culpa nossa por deixar Israel fazer isso, mas ainda assim, culpa de Israel. Eu acho que é algo maior do que isso. Acho que é mais profundo do que isso. Sim, eu admito que Israel controla o Congresso e controla muitos outros aspectos da nossa vida. Tantos aspectos agora que acho que os americanos estão realmente revoltados ao descobrir o quanto eles controlam. E isso é saudável. Mas não acho que seja só isso. Acho que é também arrogância imperial. E acho que vi essa arrogância de perto quando a Guerra Fria terminou e H.W. Bush foi derrotado e expulso da Casa Branca por uma grande coalizão apoiada e financiada por Israel. Mas de qualquer forma, temos agido como loucos desde então. É quase como se a vitória na Guerra Fria tivesse nos deixado dementes. E isso é tão estranho porque não foi uma vitória. Gorbachev nos entregou a União Soviética. Nós não a conquistamos.
the argument of Jack Matlock as well. Sim, esse também é o argumento de Jack Matlock, porque você sabe, ele estava lá negociando o fim da Guerra Fria. E ele também alerta que quando o fim da Guerra Fria foi reescrito, ou seja, em vez de terminar por meio de negociações em 1989, foi reinterpretado como uma vitória em 1991, isso mudou, ou pelo menos afetou, o DNA da liderança política. A ideia passou a ser que a paz não é criada por meio da compreensão mútua e da diplomacia, mas ao encarar o oponente e derrotá-lo. E nisso, é claro, na vitória plantar as sementes da própria destruição. Essa era, sem dúvida, a filosofia de Richard Cheney. That Yeah. was certainly Richard Cheney's philosophy. Fear, he said. Medo, ele disse mais de uma vez, eu ouvi. Fear. Esse é muito melhor do que o amor. É. Yeah. Well, Uau! thank you for Obrigado por dedicar um tempo a esse assunto tão deprimente. Como sempre, eu realmente espero que você esteja enganado sobre essa possibilidade, mas é justo. Yeah, fair. I'll be more Eu estaria mais do que disposto a ir para as ruas em pano de saco e cinzas, lamentando e rangendo os dentes. Gnash my teeth. Eu estou errado. Bro.